Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu cumprimento a igreja com uma boa noite. Que Deus abençoe e guarde, livre de todo mal, de saúde, força e vitória. Vamos agora orar pela palavra que será lida, que o Espírito Santo me guie para falar o que Ele quer, não o que eu quero. Vamos clamar ao Senhor, invocar o seu nome, porque o Senhor vai falar o nosso coração, e vamos ver o que Deus tem para nós, dentro da palavra. Vamos clamar. E se curve a vossa cabeça, Antes, deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no canal, inscreva no meu canal, dê bastante like, nos ajude para que esse vídeo chegue aos 4 cantos dessa terra, chegue na mão de pessoas que querem ouvir a palavra, que quer aceitar Cristo, que quer salvar, libertar que quer ser salvo por Cristo, porque esse mundo vai passar e tudo vai acabar. Ele está demorando muito. Ele vai vir. Ele está perto. Demora, tarda, mas vem. Como as 10 virgens, né? As 10, 5 sensatas, 5 loucas. 5 prudentes, 5 loucas. O que aconteceu? O noivo tardou, elas dormiram. Então, temos que buscar ao Senhor, santificar a nossa vida. A Bíblia diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Só Deus é o Senhor. Só o Senhor é Deus, e não há outro. Então vamos inclinar vossas cabeças. Deixa seu comentário. Pode falar. Se você gostou, o que está acontecendo, e que Deus vai te abençoar e abençoar a mim também. Nós somos irmãos em Cristo. Hoje em dia, os crentes ficam com raiva do outro, não amam mais o seu próximo, vivem uma vida, não está nem buscando a Deus. Temos que buscar. É crente que fala palavrão, é crente mentiroso, é crente que fala palavrão de todo tipo e diz que é cristão, que vai ser salvo. E não vai ser salvo. Porque no nosso vocabulário tem que ter a diferença. O linguajar do cristão já diz que ele é cristão. Primeiro, que ele não fala gíria. Um cristão não fala gíria. Segundo, o cristão não fala palavrão. Terceiro, o cristão ele fala pouco. Então, nós temos que buscar ao Senhor. Não adianta inventar moda, não adianta dar desculpa. Se a gente não santificar, está frito, está com problema. Vai ter muitos problemas. Buscar a face de Deus, porque Deus é fiel. Então vamos orar. Inclina vossas cabeças. E esse vídeo faz chegar nas famílias para nos ajudar. Eu estou pregando a palavra, não estou pregando política, não estou pregando partidário, não estou pregando ninguém. Eu estou pregando Cristo, Cristo vivo, ressurreto. Ele é o único Senhor dos senhores. Eu não prego enfeite, não me meto em política. A Bíblia diz que eu tenho que ser separado e santo. Há uma separação do santo para o profano. E quem é santo, santifica-se mais. Quem é sujo, suja-se mais. Então tem que ser santo. Não adianta eu enfeitar pavão. Entendeu? Não adianta eu enfeitar pavão. Jesus nos chamou para ser santo, para ser separado.
não nos chamou para ficar vivendo uma vida pecaminosa. E nós somos a menina dos olhos de Deus. Então vamos orar, inclina vossas cabeças. Vamos clamar ao Senhor. Pai querido, Pai santo, Pai de misericórdia, eu entrego agora nas tuas mãos as nossas vidas, te louvamos, te exaltamos, te rendemos graças por tudo. Fala conosco agora, visita cada ouvinte, cada família, visita os quatro cantos dessa terra, que esse vídeo vá e produza o efeito para que o Senhor venha falar em cada coração e salvar vidas, resgatar vidas. Ó Deus, porque a honra e a glória é para Ti, todo o poder é para Ti. Eu entrego essa palavra em Tuas mãos. Fala conosco através da Tua poderosa palavra e glorifica Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler. Vamos ler. Diz assim: a manifestação do anticristo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Que a Bíblia Sagrada diz que a manifestação do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Segunda Tessalonicenses 2:9. Abre a sua Bíblia. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Aí eu vou ler o 10, versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Vou ler o 11, versículo 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Deus vai enviar a operação do erro para que creiam na mentira. Porque o crente, tem muitos que vivem confiando em seitas, em heresias e crê na mentira. É como agora, eu tive uma pessoa que debateu, falando em Mateus 24. Mas Mateus 24 fala para os judeus. Mateus 24 não fala para a igreja. Você pode olhar Mateus 24. Paulo falou para a igreja depois. Então, tem um cristão, um irmão em Cristo, que disse que Mateus 24, que nós vamos passar pela grande tribulação. A grande tribulação não vai ser para nós. A grande tribulação vai ser para os israelitas. Porque eles, tanto que Mateus 24 fala, se tiveres na cidade, fugir para outra. Está falando para a igreja? Não. Mateus 24 fala, Olha o que Mateus 24, para quem guarda o sábado, que são os judeus que guardam o sábado. Ele não está falando para a igreja, porque a igreja não guarda o sábado. Está falando para os judeus. E muitos acham que ele está falando que é para a igreja. A igreja não vai passar. Ela pode pegar um princípio de tribulação, mas ela não vai passar a tribulação toda.
E eles estão confundidos. Daniel, que também não falou, Daniel também não falou que é igreja. Daniel falou para os judeus. Se prestar atenção em Daniel, falou para os judeus. Não falou para a igreja. Aí diz aqui, ó, o anticristo será um homem personificado, o diabo, porém apresentado como se fosse Deus. Será um grande demagogo. Olha só, a Bíblia dá vários nomes a este personagem. Vejamos alguns: o homem da iniquidade, o homem do pecado, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, o iníquo, a besta, o falso profeta, o anticristo. E o anticristo será recebido ao aparecer como a solução dos problemas e crises sociais e econômicas e políticas que afetam o mundo inteiro. A humanidade achará que nele estará a solução dos seus problemas, quando na verdade estará entrando em um problema muito mais sério. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Leia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Versículo 3. 5:3, que diz assim, pois que quando disserem a paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Né? Olha aqui. Aí diz assim, porque sobre as asas da abominação virá o assolador. Daniel capítulo 9, versículo 27. Abre a sua Bíblia. Daniel 9, 27. Daniel capítulo 9, versículo 27. Que diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui fala o quê? Da igreja? Daniel 9:27 não fala da igreja. Aqui não fala. Aqui fala de Israel. Aqui fala de Israel. Porque Israel espera o Messias. Estão esperando o Messias. Então não fala da igreja. A igreja não está esperando o Messias. O único Messias que a igreja espera é Jesus Cristo. A vinda do Cristo vivo e ressurreto. Então não é, né? Não é a igreja. Tem que pensar. Mas se você for achar que tudo é igreja,
Não está falando para a igreja. Aí diz aqui, ó, ó, o anticristo, o anticristo surgirá da área do antigo Império Romano. O anticristo ele virá da área do antigo Império Romano. Vai surgir de Roma. E é o papado. Já está dizendo aqui, surgirá da área do antigo Império Romano. Vai surgir de Roma e é o papado. Agora eu não posso dizer, vai ser o Papa tal, não. A Bíblia não manda eu falar. Eu não posso adivinhar, né? Aí diz aqui, em Daniel capítulo 9, versículo 26, Daniel 9, 26, diz assim: e depois das 72 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Olha aqui, está aqui, olha aqui, né? O profeta Daniel escreve que o seu povo, isto é, o povo de onde procede o anticristo, destruiria a cidade de Jerusalém. Esse povo foi o romano, conforme bem documenta a história no ano 70 depois de Cristo. O anticristo firmará um concerto de 7 anos com Israel, e na metade destes 7 anos o acordo será quebrado, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Daniel 9:27. Todos nós conhecemos o zelo que os filhos de Israel têm pela lei cerimonial do templo, e por isso, ao perceber que o anticristo é contra sua religião, Israel romperá a aliança feita de 7 anos com o anticristo, descobrindo que ele é o falso Messias. Com isso, o anticristo anunciará uma perseguição feroz contra o povo de Israel. Aí vem a batalha do Armagedon. Conforme Apocalipse 16, 13 e 14, né? Abre a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 e 14. 16, 13, 14. E diz assim: e da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta vir saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso.
né? Olha aqui a palavra, hein? Olha aí, nós temos que meditar, que a Bíblia, né? Ela fala poderosamente. Agora vamos lá. Espírito de demoníaco, excitação das nações, que por ordem da besta e do falso profeta concentrarão seus exércitos em Israel. A essa altura, todos já estão plenamente conscientizado que o Senhor Jesus está para descer e implantar o seu reino milenar. Os judeus lutarão desesperadamente e será grande o morticínio em Israel. Zacarias capítulo 13, versículo 8. Abre a sua Bíblia. Zacarias 13, 8. Zacarias 13, 8. Que diz assim: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte estará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome e eu ouvirei. Direi é o meu povo, e ele dirá, é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Olha que palavra, né? Aí diz aqui, ó, a capital de Jerusalém será tomada, invadida mais uma vez com requintes de perversidade e vandalismo e abuso contra a população, especialmente mulheres. Zacarias capítulo 14, 2. Zacarias 14, 2. Quatorze, 2. Zacarias 14, versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não sairá, será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Ó. Aí diz aqui, e naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras,
que está de frente de Jerusalém, para o oriente. E o Monte da Oliveira será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E a metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Como então virá o Senhor, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, o Senhor. Então, olha aqui, Deus está falando. Quando Jerusalém estiver cercada de todos os lados pelas nações, consideradas sob a liderança do anticristo, os judeus estiverem perdendo a esperança de serem salvos, eles clamarão a Deus, Isaías 64, 1, 12. Eles clamarão a Deus, e esse momento, Jesus descerá visivelmente com os seus santos a igreja que for arrebatada e os anjos. E todos verão isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Apocalipse 1, 7. Abre sua Bíblia. Apocalipse capítulo 1, 7. Que diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha lá, poderosamente. Isaías 64, 1, 12. De 1 a 12. Aí diz aqui, se fendesse os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da sua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazerem notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem da sua presença. E quando faziam coisas terríveis que não esperávamos, descia o Senhor, e os montes se escoassem diante da sua face. Porque desde a antiguidade
não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu. Senhor, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aí fala, né? É muito grande. Aí fala, então, Deus está falando aqui, né? Aí diz assim, Judas, versículo 14, Judas 14. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. O Senhor é vindo com milhares de seus santos. Nós estamos perto da vinda de Cristo. Vamos ver, tem palavra. Aí diz aqui, ó. Aí diz assim, então se dará a tão sonhada conversão nacional de Israel. Será derramado neste momento o Espírito de graça e súplica. E os judeus chorarão muito, reconhecendo finalmente Jesus como Messias e Salvador de suas vidas. Olharão para mim, a quem transpassaram. Zacarias 12, versículo 10. E assim todo Israel será salvo. Romanos 11, versículo 26. Enquanto isso, todas as nações estão reunidas no vale de Josafá. E o vale de Zeriel, na grande planície do Amargedon, para a batalha do dia de Deus Todo-Poderoso. Jeremias capítulo 3, versículo 1 e 2. Joel capítulo 3, versículo 1 e 2. Apocalipse capítulo 3, Apocalipse 16, versículo 14 a 16. Este vale é um lugar onde já houve grandes batalhas históricas no passado de Israel. E os estrategistas concluirão que é um poder bélico e armamentista. Aí diz assim, a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo em glória se dará no final da grande tribulação para destruir o anticristo com o sopro da sua boca e implantar o reino milenar na terra. Assim, após derrota o anticristo e falso profeta e seus aliados na Bíblia, na batalha do Amargedon, Apocalipse 19, versículos 16 e 17. Então, meu irmão, vamos buscar a face do Senhor, né? Vamos buscar que Deus vai falar conosco e vai dar vitória. Vamos invocar o seu nome. Vamos orar agora
para o término. Você que tem problema de saúde, pede a Deus que Deus vai dar vitória, vai suprir suas necessidades, vai operar maravilha. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, santo, Pai de misericórdia, eu entrego agora nas tuas mãos a cada vida, cada coração. Te peço perdão por todo pecado, palavra, pensamento, atitudes, ações e obras. Abençoa cada vida agora. Vai ao encontro de cada vida, cada lar, cada coração. Vai salvando, libertando, transformando e abençoando. Vai dando vitória e repreendendo o espírito de maligno, na mentira, o espírito de confusão, de contenda. Repreende toda hoste maligna, pisa na cabeça da serpente e nos conceda a vitória e o livramento. Nós suplicamos a Ti. Perdoa os nossos pecados, escreve o nosso nome no livro da vida e decreta a nossa vitória e certeza da salvação. Fala conosco, revela o Teu querer. Eu te peço e eu te agradeço no poderoso nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos que estão na casa do Senhor. E a igreja diz amém. Que Deus te abençoe e guarde da saúde, força e vitória. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus e tenha uma boa noite. Na paz.